E nós vamos daqui a pouco servir a mesa a toda a igreja. Peço que ninguém se movimente, mas atentamente escute aquilo que Deus trouxe para nós esta noite. Carta de Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 13. E o verso de número 13. Nós estivemos aqui trazendo uma palavra quarta-feira, por ocasião do culto de ensinamento, e nós falamos à igreja que hoje nós pregaríamos sobre a bênção apostólica. O irmão está bem afinado aqui, nosso irmão Donato, e a bênção apostólica está na carta de Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 13. Segundo aos Coríntios, apenas esse versículo, segundo aos Coríntios 13 e 13. Quem encontrou diz amém. Alguns não encontraram. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso 13. Glória a Deus. Algumas verdades que nós encontramos, pelo menos 3, eu quero destacar nesse versículo. A bênção sacerdotal que todo mundo já sabe de cor. Se eu perguntar a qualquer irmão como é a bênção sacerdotal, como é que o Monato faz todo domingo, pronto, todo mundo vai saber dizer. Assim está escrito a palavra do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Quem diz amém? Amém. Não é assim, irmão, que o Senhor fala? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações, ou a comunhão do Espírito Santo, repouse ou esteja entre vós. Meus queridos, a bênção apostólica, ela acompanha a tradição cristã há centenas de anos. É muito comum em nossos cultos, ou quase em todos os cultos, nós abençoamos o povo indo para casa com as bênçãos apostólicas. E a gente aprende desde os primeiros passos na fé que a bênção apostólica ela é muito importante para todos nós enquanto cristãos em Cristo Jesus. Eu vejo aqui 3 formas de viver cristão, 3 apresentações, e eu quero destacar para que os irmãos entendam melhor, fazendo uma pergunta, porque quando, irmão Marcos, a gente pergunta, logo a pessoa vai buscar a resposta, e isso nos prende mais a atenção para a compreensão da palavra de Deus. E a primeira pergunta é: como Deus nos salva? Qual é o meio, a forma pela qual nós somos salvos em Cristo Jesus? Quando você parte da parte A do verso 13, o apóstolo Paulo ele vai falar exatamente o que, irmãos? A graça. A graça do nosso Senhor Jesus. Então, respondendo à primeira pergunta, como Deus nos salva, irmãos? Nós somos salvos através da graça. E o que é a graça, irmãos? A graça é o favor que eu não mereço. O que quero dizer com isso? É que a conta ela já foi paga. A salvação ela já foi paga. Não por mim. E devo dizer que eu não tenho participação alguma no sacrifício de Cristo.
O que cabe a mim, uma vez salvo, é continuar sendo fiel a Cristo. Mas no que tange a salvação, irmãos, não existe mérito algum ou participação alguma da raça humana. Veja bem, digamos que você trabalhe 30 dias o mês inteiro, e no final do mês o seu patrão chega com o dinheiro e diz assim: olha, eu vou te fazer um favor, está aqui o seu dinheiro. Logo você vai dizer: favor não, alto lá, eu trabalhei por isso, eu fiz por onde merecer, eu suei, fui ralado. Então esse dinheiro não é favor algum, é algo que você se esforçou por ele. Mas nós estamos tratando da salvação, irmão. E na salvação, queridos irmãos, nós não temos participação alguma nisso. Afinal de contas, eu nem conhecia Cristo. Como eu teria, irmão Marcos, participação na salvação se eu nem conhecia Cristo ainda? Jesus, ele resolve me amar quando eu nem o conhecia ainda. E a Bíblia diz que Deus dá o seu Filho para nos resgatar de toda injustiça e de todo pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6 e no verso 23, um texto bem conhecido, quando Paulo diz que o salário do pecado é o que, igreja? É a morte. Mas o dom, e lá vem gratuito, de graça, é o que? É a vida eterna em Cristo Jesus. A salvação, ela é de graça, mas não foi fácil. Custou a morte de Cristo. O sacrifício na cruz do Calvário foi de graça. Hoje você está aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Quem era você? Quem éramos nós? Mas a graça de Deus. Aonde Paulo vai dizer que aonde abundou o pecado, aonde houve a desgraça, a ruína, a queda, Paulo vai dizer que superabundou o que, irmãos? A graça de Deus. Portanto, você foi salvo pela graça, pela bondade de Deus. Tito, capítulo 2 e verso 11. Veja o que diz a palavra de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E a graça de Deus está aqui essa noite. De graça. Aleluia. A graça do Senhor está aqui. Digo com isso que há esperança para o pecador, que há esperança para aquele que está perdido. E o conselho do Espírito de Deus é que nessa noite nós venhamos mergulhar na graça de Deus, aproveitar essa oportunidade, esse mar de bondade, de amor da parte de Deus. Então eu convido a igreja, mergulhe na graça, aproveite, porque Deus lhe deu através do Filho chamado Jesus. Diga assim: eu fui salvo. Pode ser melhor, não foi só o Jorge que foi salvo. Diga: eu fui salvo pela graça de Deus. A segunda pergunta é: por que Deus nos salva, irmãos? Você foi salvo pela graça. Mas por que, irmão, que Ele resolve nos salvar? Vamos à parte B do verso 13. Depois de Paulo dizer que a graça do Senhor Jesus, ele vai dizer: o amor de Deus.
Em seguida, Paulo vem falar do amor. Em seguida, Paulo vem falar da motivação. O porquê que Jesus nos salvou. Não foi porque você era bonitinho. Não é porque você tinha os olhos claros. Não é porque o seu cabelo era bonito. Não é porque você tinha dinheiro. Não é por isso. A motivação em me salvar também não foi do que eu me tornaria. Estou olhando aqui para o Jorge. Você sempre andou assim bonitinho, Jorge? De gravata, social. O Jorge sempre andou bonito. Mas nem todo mundo foi assim. Talvez aqui entre nós houvesse pessoas que andassem tudo desarrumado, desajeitado, mal amanhado, quando estava nos prazeres do mundo. Não sei se alguém aqui gostava de tomar uns goró antigamente, e fazia o que dava vontade. Mas quando o homem aceita Cristo, toda a sua vida muda. Não é só o coração, mas é também o jeito de ser. Ele entende, e eu preguei isso recentemente, que o nosso corpo é morada de Cristo. Então ele se cuida. Estou vendo aqui nessa noite um povo bonito, todo mundo bem penteado, todo mundo bem vestido, todo mundo lorde, como dizia a minha avó, todo mundo bem apresentado. Mas não foi por essa razão que Cristo lhe salvou. Sabe por que não, irmãos? Porque tem muitas pessoas que escutam, Marcos, a pregação do Evangelho. Tem muita gente que escuta falar do amor de Deus e não aceitam a Cristo, e estão numa vida desgraçada, mas mesmo assim Deus continua amando essas pessoas. João vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não venha perecer. Mas o que, igreja? Mas tenha a vida eterna. É um amor que não se mede. O amor de Deus, irmãos, é incondicional. É um amor que não tem segundas intenções. Não é o toma lá da cá. Eu vou fazer isso, mas em troca eu quero isso. É um amor que não barganha, que não tem interesses. É um amor sem reservas, que se entrega. Que por mais que o homem peque contra Cristo, mesmo assim, Ele está dizendo: venha a mim, e eu vou libertar a sua vida. Ao mais vil pecador, seja o homem que vive na sarjeta, nas drogas, seja a mulher que vive na prostituição, seja um criminoso, seja quem for, a razão e o porquê de Deus salvar é o amor que há em Cristo Jesus. E que automaticamente, irmãos, precisamos também ter o amor em Cristo. Qual foi a primeira pergunta? Quem lembra? Um de cada vez. Como Cristo nos salvou? A segunda pergunta: por quê? E a terceira e última pergunta: para que foi que Deus nos salvou, irmãos?
que foi que Deus nos salvou? Finalizando a bênção apostólica, Paulo vai dizer assim: a comunhão do Espírito Santo esteja no meio de vós. Cristo nos salvou pela, diga comigo, a graça. A motivação do amor de Cristo foi o quê? O amor. A motivação da salvação é o amor. Mas para que Deus salvou você? Você já pensou nisso enquanto igreja do Senhor? Logo, de imediato, talvez alguém me respondesse: para que Deus lhe salvou? O que você diria, Robson? Para que foi que Deus lhe salvou? Para servir a Ele? Para que mais? Para em comunhão com Ele. Algumas pessoas logo diriam: para eu ir morar no céu. Também não foi só para você morar no céu. Se Cristo tivesse lhe salvado somente para você morar no céu, na hora que você aceitasse a Cristo, Ele poderia te matar, sim ou não? E levar você para o céu. Mas perceba que a bênção apostólica, irmãos, Paulo vai dizer assim: e a comunhão do Espírito Santo esteja no meio de vocês. Todos nós vamos morar no céu. Você crê nisso? Mas até lá, até chegarmos lá, existe uma trajetória. Existe, irmãos, uma caminhada. E queridos irmãos, Paulo está dizendo que haverá no céu a comunhão do Espírito Santo. Mas Paulo está dizendo que ela começa na terra. O céu será a continuação dessa comunhão entre a igreja e entre os irmãos. Mas ela começa aqui na terra. Você não pode viver isolado. É isso que Paulo está ensinando nas bênçãos apostólicas. Um corpo desconectado, membro desconectado do corpo, ele morre, ele apodrece, ele não tem vida. Perceba que uma árvore, se você cortar uma parte dela, ela vai morrer. Nós somos um corpo de Cristo. Paulo está dizendo: a graça, o amor e a comunhão do Espírito de Deus deve permanecer no meio de vocês. O que Paulo está dizendo é que Deus, ele morre, mas ele reúne um povo para si. Ele reúne um rebanho, um povo, e Paulo vai dizer que é de boas obras para si. Então o conselho de Paulo, se eu estivesse aqui nessa noite, ele estaria dizendo: vocês receberam de graça a salvação. Ele diria para vocês: e foi por causa do amor de Cristo. E ele diria também: mas ele quer uma coisa de vocês, é que vocês vivam unidos. Nós estamos aqui para este ato. Vamos comer a carne e vamos beber o sangue de Cristo. Mas a palavra do Espírito de Deus essa noite é que a comunhão, que a unidade, que o amor haja no meio de vocês. Como eu vou participar nessa noite? De que jeito eu estou? Qual é a motivação que há em mim para participar de algo tão santo que é o corpo de Cristo? Paulo está dizendo: ame, comungue. Era assim que nós chamávamos no lado, comungar. Era culto de comunhão, de comungar. Comungar, irmão Marcos fala dessa unidade, de um só pensamento,
de uma só intenção, de um só propósito. Haverá um dia que nós estaremos ao lado de Cristo, e a Bíblia diz que Ele vai nos servir na grande ceia. Mas haverá uma unidade e uma comunhão de todos os povos e todas as nações e línguas estarão reunidas diante de Deus. Então hoje nós estamos ensaiando, digamos assim. Estamos treinando como é que vai ser isso. A paz entre você e o seu próximo, a unidade entre você e o seu irmão. Já disse há pouco que o membro longe do corpo ele morre e apodrece. Fique de pé. Dê um tom maior. Portanto, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações repouse em cada coração. Eu vou fazer diferente nessa noite, você vai participar desse momento, na certeza de que foi de graça, de que Cristo lhe amou, e na convicção de que eu preciso viver em comunhão. Mi maior. Ré. Recebi um novo coração,